Série é Minha Vida. Oferecimento Casa Jardim, Angatu, Bem TV, Maceió Shopping, Escola SESI, Restaurante Maria Antonieta e Unite. Ele iria cursar a faculdade de Química, mas optou pelo Direito. Concluiu o curso em 1958 e tornou-se um dos nomes mais respeitados do país na área. Pois é, Vividerlan, professor respeitado e autor de diversos livros. Ocupou os cargos mais importantes na administração pública municipal e estadual. Doutor em Direito, foi aposentado compulsoriamente pela idade, mas permanece professor voluntário da graduação e pós-graduação. Autor de diversos livros, o homem que dedica 60 anos da sua vida ao direito gosta de ler e estar com a família. Em um depoimento emocionante, ele é o nosso homenageado de hoje na série Minha Vida. As minhas maiores lembranças que eu tenho da infância são, primeiro, a minha vinda para Maceió. Eu tinha 2 anos de idade, sofria muito, meu pai era juiz em Porto Calvo e eu era muito vítima de problemas gástricos. Então ele pediu que eu viesse morar com meu avô. Isso eu tinha 2 anos de idade. Meu avô foi me buscar em Porto Calvo e eu fui morar na Avenida da Paz. Foram uns anos ótimos que eu fiquei lá até os 7 anos de idade. Aquela turminha da Avenida da Paz, os Ramalho, os Normandi, aquela turma toda era muito agradável. E foi um tempo muito interessante para mim, apesar da minha pouca idade, né? Aquele salgadinho transparente, onde a gente podia tomar banho, cheio de peixinho. Ele não desaguava ali, ele desaguava lá onde hoje é a Procuradoria-Geral do Estado. Mas era uma delícia aquilo ali. A lembrança maior que eu tenho é essa da minha infância. Até os 7 anos de idade. Depois fui morar em Maceió, na Rua do Marcelo, na mesma casa onde eu nasci, defronte do Colégio Diocesano, que hoje é a Secretaria de Agricultura. E lá eu estudei no Colégio Diocesano, onde fiz todo o curso, menos o 3º ano colegial, em que a minha turma toda foi expulsa do colégio, porque era muito malandra, e aí mandaram a gente embora. E o 3º ano de colégio eu fiz no Liceu Alagoano. Mas foi um tempo muito bom. No colégio, jogando bola, aprendendo a religião na cruzada, que ainda hoje eu sou católico praticante. E aquela vida de menino de escola. Eu nunca fui um estudante assim de primeira, nunca fui um CDF, mas sempre fui um aluno bom e bem comportado. Eu nunca fui desordeiro, é uma coisa que eu não gosto, é de desordem, e então foi muito bom para mim. Eu tive uns pais, primeiro eu fui criado com vó, né? Porque o meu pai não pôde me manter lá em Porto Calvo e eu vim para cá. Mas a comunicação era permanente. A gente sempre se encontrava. Eu nunca senti essa ausência da minha mãe nem do meu pai. Sendo que o meu avô era um camarada muito sério, muito trabalhador e também não era um homem muito rico, mas chegou a ser secretário da Fazenda do governador Arnon de Melo. Ele exerceu durante um período o cargo de secretário da Fazenda. Ele era funcionário da Fazenda. Minha avó era um doce, mas muito rigorosa, muito mais rigorosa do que a minha mãe, muito mais. Então, era no cabresto curto. Agora, eu adorava jogar bola. Onde tinha uma bola, eu tinha que estar, né? Não podia deixar, não podia parar disso. Mas tinha sempre meu tempozinho de 2 horas por dia, de fazer meus estudos, de ler minhas aulas.
Quando eu fiz o exame de admissão, no 4º ano primário, eu consegui passar assim. Tirei 10 em História, 10 em Geografia, 5 em Português e 5 em Matemática. O que era difícil mesmo, foi complicado. Passei raspando, né? Aliás, como gosto de dizer de brincadeira, eu passei como uma cobra, né? Me arrastando. Era um cobra. Mas, veja, meu pai era um homem extremamente sério, um juiz de primeira ordem, né? E uma pessoa muito justa. Aprendi com ele como ser justo com as pessoas. E a primeira lição que ele me deu foi isso: meu filho, quando você for fazer alguma coisa com alguém, você pense que se fizesse com você, o que é que você faria? Você gostaria? Então, nunca faça uma coisa que você não gostaria que fizesse a você. Você vê como meu pai era justo. Eu brigava muito com meu irmão Valdemar, até 7 anos só éramos eu tinha 9 e ele 7. O queijo, quando chegava na hora do café da manhã, se tinha um pedaço de queijo só, era uma briga, deu com ele, porque todos os dois queriam. Você tirou mais para você, tirou menos para mim, ficava aquela confusão. Aí meu pai deu um de Salomão, disse: olha, aqui é assim, um corta e o outro escolhe. Desse dia em diante ninguém brigou mais. Quer dizer, com essas lições, eu aprendi a ser justo, aprendi a ser humilde, porque isso aí era do meu pai era um cara extremamente humilde. Minha mãe era uma coisa fora do comum. Minha mãe era belíssima, uma mulher bonita, muito bonita, uma loura bonita danada. E a minha mãe tinha um coração do tamanho de um bonde. Então minha mãe tinha pena de todo mundo, tinha piedade com todo mundo. E me ensinou todas essas coisas. Então eu aprendi a ter piedade, eu aprendi a ser humilde. Isso com eles. Foram as grandes lições que eu tive deles. E dos meus avós que me criaram. Né? Meu avô morreu em 59. Eu já estava casado. Mas foi uma vida. A minha vida até aí foi muito boa, e, sabe? Essa relação familiar, né? Eu hoje tenho 7 irmãos, porque quando eu tinha 9 anos nasceu a minha terceira irmã. E daí então foram o resto, os outros. Mas infelizmente 3 já foram embora, me deixaram uma saudade muito grande, porque eu sou um bestalhão, viu? Olha, eu queria ser um químico. A minha primeira ideia foi ser marinheiro. Eu queria entrar na Marinha do Brasil, queria ser oficial de marinha. Isso porque eu achava que era muito bacana, assim, você estar viajando no navio para cima e para baixo, conhecendo o mundo. Mas a minha vocação de marinheiro naval, ela se acabou quando um colega meu, o Henrique, que também foi para a escola naval, quando ele voltou, ele me disse: rapaz, quando a gente chega lá, a gente tem que tomar um copo de purgante para limpar o intestino. Eu digo: o diabo é quem vai. E por causa do purgante, a minha vocação não resistiu à perspectiva de um purgante, né? Então, depois eu fui ser químico. Aí eu gostava muito de química, eu cheguei a ensinar química para a preparação da escola de sargento. O professor Toco Falcão, com quem eu estudava, me orientava nesse sentido e me mandava alunos. Mas, quando eu tinha que fazer química, ou no Recife ou em São Paulo. E o meu pai tinha uma fazendola que vendeu para me mandar fazer esse curso. Mas, o que aconteceu? Nesse momento, apareceu a casa da gente, que ele morava em casa alugada. Meu pai era um juiz muito sério, né? E a gente morava em casa alugada. Então, aquele dinheiro era o dinheiro da casa para comprar uma casa para ele, para edificar definitivamente. Então eu digo: pai, eu abro mão desse negócio de química e vou estudar aqui. Fiz direito. Só que me dei muito bem. Quando cheguei lá, gostei daquilo, me enfiei na vida universitária
e tive liderança universitária, eu sempre fui membro do diretório acadêmico, da União dos Estudantes, tudo isso, e temos um grupo, inclusive, que resolveu consertar Maceió, fechou o Cinearte, que estava caindo os pedaços. E então aí, mas essa vida universitária também, como? Agora, repare, a gente tinha um movimento muito intenso, né? Político, mas era um grupo pequeno, éramos 17. A nossa política era política universitária, mas a gente defendia a Petrobras. Petróleo é nosso, né? E nesse negócio de petróleo é nosso, a gente passava para comunista. E a coisa mais engraçada de todas foi que quando jorrou o petróleo em São Miguel dos Campos, pela primeira vez, nós estávamos abrindo aqui em Maceió a Semana do Petróleo. Era 11 horas da manhã, a gente estava ali na Rua do Comércio, com o palanque montado, o governador Muniz Falcão, e quando começou a solenidade, aquele negócio, aí chegou, jorrou o petróleo em São Miguel dos Campos. Aí foi um corre, acabou-se a festa, então nossa semana morreu, mas nós festejamos isso. E aí, repare o curioso, quando eu disse o negócio do comunista. Meu tio, Tassiano de Melo, irmão do meu pai, era senador por Goiás e veio aqui com a comissão de deputados e senadores para ver esse jorro do petróleo. E eu fui designado para fazer o discurso em homenagem a essa comitiva da Câmara. E eu, como bom estudante, meti o cacete no Juscelino Kubitschek, que era um entreguista. Só que eu não sabia que meu tio Tassiano era íntimo do Juscelino, amicíssimo. Resultado, quando eu cheguei em casa, meu pai me perguntou: o que foi que você fez com seu tio? Eu não fiz nada, pai. Você fez alguma coisa com o seu tio. Seu discurso. Aí eu disse: foi assim. Ah, foi isso. Seu tio é amicíssimo do Juscelino, viu? E ele não quer mais, ele não quer nem ouvir falar em você. Veja, fui indicado para ser dirigente da Schlumberger. Foi uma empresa que chegou aqui de prospecção de petróleo. E o gerente da Petrobras, o superintendente aqui, que era o Lorival Mota, me indicou para ser esse superintendente. E então, quando a Schlumberger soube que meu tio era senador, foi dar uma puxada de saco no meu tio. Aí chegaram lá: nós vamos nomear o seu sobrinho. Ele disse: quem? O Mar? Aquele é um comunista, vocês estão doidos? Botar um comunista para dirigir uma firma de vocês estão malucos? E a minha nomeação da Schlumberger gorou por causa disso. Mas eu nunca fui comunista, nem jamais serei na minha vida. Espero. Rapaz, eu acho que eu sou um excelente pai e um excelente avô, porque os meus filhos e os meus netos gostam demais de mim. Eu moro aqui na Ponta Verde, numa área em que tem a minha casa, tem a casa da minha filha Ânia, tem a casa do meu filho Omar, que hoje quem mora lá é uma filha dele, da minha filha Alana, da minha filha Nirvana, tudo ali, agora todos entrelaçados, interligados por um quintal, né? Todo mundo ali. E todo mundo entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e esse dia todo. Eu sou uma pessoa que gosto de uma farrinha, sempre gostei, né? Hoje menos, porque a minha situação física já não permite tanto, mas então eu vivo recebendo meus filhos, né? Todo sábado nós fazíamos, antes da pandemia, né? Nós fazíamos, todo sábado tinha um almoço, vinha a família toda, minha família é muito unida, todos se respeitam, a gente não tem divergência familiar. Eu felizmente consegui construir uma família que, na verdade, eu me orgulho dela. E muita gente tem inveja dela. Diz: rapaz, a sua família é diferente. Mas isso sem nenhuma intenção de fazer isso, né? Apenas meu jeito de ser. Eu sou um cara bonachão, gosto de brincar muito, me divertir. Os estudantes se divertem comigo, porque
eu tinha umas piadas didáticas, né? No meio da aula eu contava uma piada, era uma agasalho, mas também aliviava, porque também 2 horas de direito na cabeça do cara, ele não aguenta. Então eu tinha sempre, e ainda hoje eu faço isso. Eu brinco assim. Então eu tenho uma família que me respeita, eu respeito todos, cada um tem sua opinião, eu não me meto na opinião de ninguém, aconselho, mas nós vivemos muito bem e eu acho que fui um pai e um avô que também muito bom por isso, que eu consegui fazer uma família unida. Espero que ela continue assim pelo resto da vida. Agora, se me perguntarem como eu consegui fazer juntar a minha profissão de advogado com a minha vida familiar, eu nunca tive problema. Primeiro porque minha mulher sempre foi uma mulher compreensiva, nunca tive dificuldades. Muitas vezes eu virei noites, via o dia nascer, trabalhando, né? Agora, logo no começo da minha vida, eu tive... A minha vida tem muito, viu, de uma, digamos assim, de uma diretriz que eu chamo que é divina. Esse negócio de acaso, não sei o quê, eu prefiro dizer que é Deus que traça a vida da gente. E as coisas que eu mais quis na vida, queria isso, não conseguia. Quando menos esperava, vinha uma coisa muito melhor e caía no meu colo. E eu sem me mexer. E assim eu fiz, por exemplo, nessa luta de consertar Maceió, lá no grupo de estudantes, eu fui designado para ir conversar com o prefeito e os vereadores sobre o preço da luz, que a gente ia fazer um movimento para baixar o preço da luz. E lá eu disse uma porção de desaforo aos vereadores, e disse ao prefeito, e disse aos que estavam com ele lá, representando, só que o prefeito se encantou comigo. E aí mandou me convidar para um emprego na prefeitura. Esse emprego na prefeitura, eu com menos de 6 meses, eu era secretário-geral de administração da prefeitura de Maceió. Daí eu fui procurador da prefeitura e fui trabalhar com o Luiz Cavalcante também, por acaso. Eu fui visitar o Dr. Porciúncula, que era um amigo meu, e o Dr. Porciúncula ia ser secretário de Estado do Major Luiz. Quando eu cheguei lá, ele estava doente e eu fui visitá-lo. E nessa visita, daí a pouco chegou o Major, para visitá-lo também. E eu pela primeira vez vi o governador. Eu tinha sido advogado da UDN na eleição, mas o governador era do PL, era um partido que era coligado, e nunca tive um contato com ele. E no outro dia o Porciúncula mandou me chamar e disse: Marco, naquela tua conversa com o governador, ele quer que você vá trabalhar com ele. E eu aí fui ser assistente técnico, jurídico dele. Foi aí que eu comecei, desde o começo do governo dele, passei. E aí eu trabalhei 27 anos no Estado, sempre na cúpula do Estado. Então eu tinha essas funções, né? De procurador, de consultor, de secretário de Estado, durante esse tempo todo. E tinha minha advocacia privada, que era praticamente das grandes empresas do Estado de Alagoas. Mas sempre consegui ajustar isso, nunca tive problema em casa por causa disso, né? Agora eu trabalhava muito, como eu disse, tinha às vezes que eu via o sol nascer, eu fazendo as minhas coisas. Mas acho que isso me engrandeceu muito. Eu cresci muito com esse esforço. E nunca tive problema em juntar a minha... Sim, foi nisso aí, eu ainda fui professor. Eu era professor da universidade, era advogado, e era funcionário do Estado. E consegui conciliar tudo isso até hoje. Às vezes os candidatos diziam: não sei como você conseguia fazer isso. Eu fazia sem maiores problemas, nunca tive problema não. Uma vez, o meu filho, o Omar, chegou para mim: pai, como é que o senhor sabe tanta coisa, pai?
Eu digo, meu filho, enquanto vocês estão aí brincando, eu estou ali trabalhando. Eu estava no meu gabinete, trabalhando, estudando, né? É assim que eu consegui fazer. Saber das coisas não foi nada por osmose, não. Foi por esforço muito grande. Meu pai era um grande jurista, também me ajudou muito. Me pôs na mão o Ponte de Miranda, que para mim é o norte mais seguro que existe, em se tratando de direito. E o resultado, para mim, foi muito bom. Eu estou hoje muito satisfeito com isso. Isso eu aprendi com minha mãe, a não ter vaidade. Minha mãe era uma mulher linda, mas vaidade nenhuma, humildade. E o meu pai que dizia assim, rapaz, a gente precisa ser humilde, a gente não pode ter soberba. E então isso aí veio do berço, né? Foram eles que me ensinaram a ser assim, a não ter, eu não me orgulho de nada. Nunca pleiteei uma homenagem, dizer assim, o professor lá falou com fulano para dar uma medalha a ele, para não sei o quê. Nunca. Isso aí nunca aconteceu. Nem me sinto desprestigiado porque não recebi certa medalha, certa homenagem, certo isso, certo aquilo. Isso não, para mim é a mesma coisa. Eu sou eu e esse eu quero ser até morrer. Série Minha Vida. Oferecimento Casa Jardim, Angatu, Bem TV, Maceió Shopping, Escola SESI, Restaurante Maria Antonieta e Unite. Quando eu iniciei a minha advocacia, eu no 4º ano de Direito, existia uma figura chamada solicitador. Era uma espécie de estagiário, mas que não precisava de assinatura de advogado. Ele era autônomo. E eu então me inscrevi no tribunal desde no 4º ano de Direito. Nessa mesma época eu fui nomeado adjunto de promotor de Rio Largo. O promotor era o Walter Figueiredo. E isso aí me ajudou muito, eu aprendi bastante nessa função de adjunto e também comecei a advogar. Quer dizer, eu comecei a advogar 2 anos antes de me formar. Esse aprendizado, muito jovem, me serviu muito porque houve uma coisa interessante. Quando eu comecei, eu era muito duro, não tinha cintura macia. Eu não sabia rebolar, né? Eu fazia as coisas, era aquele negócio de bater de frente e aquela história toda. Um belo dia eu pensei comigo mesmo. Eu digo, meu amigo, o que é que eu estou fazendo da minha vida? É brigando com um, brigando com outro, brigando com outro, brigando com outro. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Estou estragando tudo. Eu vou mudar isso tudo, vou passar a ser o cara mais maleável. Nunca abri mão, nunca na minha vida cedi 1 milímetro da minha moral. Nunca. Agora, aí criei um lema. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. E botei na cabeça também outra coisa, que o direito é paz. O direito foi feito, existe, para trazer a paz social. Então, o advogado tem que ser um instrumento da paz, e não um instrumento da guerra. A gente vai para a guerra, mas vai para a guerra para evitar que aquilo aconteça. E então, essa maneira de ver o direito, isso me ajudou muito.
porque eu conseguia resolver muita coisa só na conciliação. Porque eu via, às vezes você chegava, para que tem que fazer essa ação? Rapaz, se você vai fazer isso, você vai ter problema, vai demorar, vamos ver se a gente resolve isso amigavelmente. Aí dava um telefonema para outra parte, o cara, pois não, tá certo, vamos fazer. E resolvia as coisas sempre assim, na camaradagem, né? Então, essa maneira de ver a advocacia e de lidar com os casos, isso também me ajudou muito, viu? Eu criei uma clientela muito boa e muitas vezes a pessoa que eu era advogado contra terminava me contratando para você ficar advogado dele pro resto da vida. Isso aconteceu, por exemplo, com o pessoal da usina Camaragibe. Camaragibe não, da usina, meu Deus do céu, aquela de Quebranguçu, aquela usina de São Luís de Quitunde, a Central Açucareira Santo Antônio, né? Eu fui advogado do Loureiro para comprar uma usina deles. E terminei, quando acabou tudo, o Zé Carlos me chamou e disse, quer ficar com o meu advogado? Fiquei com eles até me aposentar da advocacia. Exitosa. Essa é a palavra mais certa, exitosa. E muito agradável, porque eu sempre, como eu disse, eu sempre levei a advocacia com prazer. Eu nunca levei a advocacia com ódio, com rancor, com coisa nenhuma. Jamais. Eu, na minha vida inteira, só tive um inimigo, de infância. Briguei com ele quando era menino e não podia ouvir a voz do cara. Felizmente ele já morreu. Mas aí há um fato muito interessante. Isso mostra muito como eu me conduzia. Eu era secretário do governo e esse cara. Eu não podia ouvir a voz dele, eu ficava doidinho, queria pegar ele. Isso tempo depois, né? Anos depois. E eu, então, esse camarada fez concurso para o Estado, não sei o quê, e se meteu numa tramóia, de uma coletoria que o Estado, antigamente, os bancos não recebiam dinheiro, eram as coletorias estaduais, e a coletoria no sertão, ele montou uma coletoria particular e começou a cobrar imposto para ele, né? E quando chegou o processo na minha mão, o pai dele, que sabia que era desembargador, sabia da minha rixa com o filho dele, e aí mandou o irmão, que se dava mãe comigo, disse, Marco, o meu pai pediu que você não deixasse a sua raiva que você tem do meu irmão decidisse esse caso dele, não. Eu digo, não, vamos fazer uma coisa, eu confio muito no seu pai. Você pega esse processo, leva para ele, e a decisão que ele tomasse no processo, se ele fosse juiz, eu tomarei aqui. Aí ele chegou e disse, vai fazer isso? Então, pode levar o processo. Aí 2 dias depois ele voltou e disse, olha, meu pai disse que demitisse esse cabra safado. E ele foi demitir. As melhores lembranças que eu tenho de tudo isso é do período em que eu fui o consultor pessoal do Luiz Cavalcante. O Major Luiz era um camarada excepcional, uma pessoa notável. E com ele foi o tempo que eu tive melhor, mais agradável. Eu inclusive fui secretário do governo dele, né, mas não foi por isso. Ele me nomeou também consultor-geral, mas essas coisas não foram determinantes desse meu apreço. É que ele, na verdade, era uma pessoa diferenciada. O Luiz Cavalcante, o pessoal chamava ele de Luiz Roleteiro, porque ele gostava muito de chupar rolete, né? E eu tenho um problema muito sério com rolete. Se eu vi uma pessoa botar um rolete na boca assim, não precisa nem morder, eu fico todo arrepiado. Aí eu não podia viajar com o major. O major ia para Murici, eu não podia ir com ele, eu tinha que ir no trem, e ele no vagão e eu em outro. Porque ele só ia no rolete dele, eu ia viver arrepiado, né? Então eu não ia.
não fazia isso. Então a dona Maria Ontina brigou comigo. Eu tive uma briga com ela séria, disse a ela a opção de desaforo, que era a esposa dele, e o Ibigato, que era um grande amigo meu, o Ibigato me diz: olha, Marco, a gente pode brigar com o governador, mas com a mulher do governador, brigou, é demitido. Aí eu briguei com ela e o major estava no Rio. Quem estava no governo era o Teotônio. Aí eu cheguei lá, Teotônio, eu arrumei minhas coisas e vou-me embora, porque eu acabo de brigar com a dona Maria Ontina e eu sei que é assim, vou ser demitido e aí eu vou logo para casa. Aí o Teotônio: rapaz, não faço não, espero pelo governador. Eu digo: não, espero nada, vamos embora. E danei para casa. Quando chegou lá umas 5 horas da tarde, chega o carro do governador mandou chamar o senhor. Liguei agora, ele vai me dar a chamada lá perto. Cheguei lá, digo: pronto, major, o que é que há? Ele disse: rapaz, por que eu cheguei aqui, procurei você não estava? Eu digo: governador, mas é porque eu tive um desentendimento com a dona Maria Ontina e eu sei que não dá para ficar, né? O Ribe me disse isso assim, aí ele riu, disse: rapaz, deixa a Maria é assim mesmo, pesada, não se incomode com a Marinha não, vai trabalhar. E eu continuei. E aí, rapaz, a coisa mais engraçada de todas. O governador tinha os problemas de pulmão, uma broncoectasia que ele tinha, e uma vez fui despachar com ele, eu era secretário do governo, fui despachar com ele no quarto dele. Aí ela entrou na sala, no quarto, e disse assim: Luiz, eu tenho um interesse na aposentadoria de fulano de tal, eu não me lembro o nome. É uma professora fulana de tal, não sei o quê, e está retido na secretaria do governo. Eu fiquei calado, não disse nada. Aí o major disse: ô Marcos, já tarde você vier, me traz o processo. Tá certo, cara. E quando ela saiu, ele disse: traga não, que eu não quero despachar esse negócio não. Aí eu digo: governador, o senhor sabe que a dona Maria Ontina não gosta de mim. O senhor manda que eu traga o processo. Eu não trago, ela vai ficar com raiva de mim. Ele virou-se para mim com a cara mais gozada do mundo e disse assim: quem dorme com ela? Você ou eu? Eu digo: é o senhor. Então, ela não pode ter raiva de mim, mas de você? Pode ter a raiva que quiser. Era uma pessoa extraordinária e foi o que eu mais gostei mesmo de trabalhar, foi com ele. Embora tenha me dado muito bem com todo mundo. Não tive problema com governador nenhum. Olha, eu sou apaixonado pelo direito. É uma paixão mesmo muito grande. Basta dizer o seguinte, que eu estou aposentado desde 2005, compulsoriamente, quando eu fiz 70 anos. E de lá para cá eu continuo ensinando na UFAL, no mestrado e na graduação. O pessoal se espanta: você ainda ensina esses meninos? Eu digo: rapaz, esses meninos é com quem eu aprendo, é com eles. Eles aprendem, eu aprendo mais com eles que eles comigo. Aí eu adoro ensinar. E uma coisa que eu imbuí em mim mesmo. Eu fiz a minha faculdade de Direito em Maceió sem pagar coisa nenhuma. Fui para Recife, fiz meu mestrado também sem despender um tostão. Tudo de graça, pago pelo governo. Já o doutorado não, o doutorado foi na PUC, eu tive que arcar com os custos. Mas a minha formação fundamental foi toda gratuita. Então, aí você diz: você trabalha de graça? Que hoje eu sou professor voluntário. Digo: não trabalho de graça não, eu estou restituindo aquilo que o governo me fez quando eu estudei. Eu estou apenas retribuindo aquilo. Enquanto eu puder, a cabeça estiver no lugar certo, não estiver ainda azoado, eu vou continuar ensinando até quando quiserem, né, também. Eu não sou eu que me imponho, porque eu sou voluntário, dependo da vontade dele, mas eu sou muito bem tratado na faculdade e na universidade, não tem problema. Então eu espero ainda que a cabeça fique boa durante muito tempo para eu poder transmitir a esses meninos tudo que eu aprendi até hoje. E eu não escondo nada, eu não tenho salto do gato. Professores, não, isso aqui eu não ensino, porque isso aqui é o pulo do gato. Para mim, tudo é gato, tudo é a mesma coisa. E todo mundo pula comigo. Eu ensino tudo que eu sei.
faço questão disso. Tanto que nessa pandemia, por exemplo, eu fazia toda quarta-feira, eu fazia uma live, ensinando as mesmas coisas que eu ensinava na faculdade. Ensinando a teoria do Ponte de Miranda, que é a melhor teoria do mundo. Quando um aluno me inquire e me contraria. Você tá, mas isso parece mentira. Não, não é. O que mais me emociona é quando um aluno chega e diz, professor, isso aí eu não concordo não, isso não é assim não, isso é assim, assim, assim. Assim. Aquele aluno tem futuro. Ele é um cara preocupado, ele não leu, ele não inventou aquilo. Ele estudou aquilo e viu aquilo em algum livro. E ele tem a coragem, porque eu acho que é coragem, eu não tinha, nunca tive coragem de enfrentar o professor, mas ele tinha coragem de me pôr aquilo e o melhor, o que mais me emociona ainda é quando eu termino de explicar a ele porque ele está errado, ele diz que está errado. Aí é que eu fico mais satisfeito. Mas na verdade é isso, em sala de aula, agora eu sou muito emotivo também, viu? Eu de vez em quando fico chorão só. Então, filme de criança eu não assisto. Porque filme de criança sofrendo, não assisto não, porque eu vou chorar. Bom, eu já fiz uma coisa que é realmente notável. Um livro de teoria, que são 3 volumes, um livro de teoria que já está na 23ª edição. Isso a editora Saraiva diz que nunca acontece, porque com 2, 3 edições, aquilo ali vai para o lixo. E os meus livros estão aí, né? Livro de teoria, e por isso a Saraiva teve uma restrição muito grande quando ia publicar, que achava que o livro não ia pegar, mas um cidadão de um professor de São Paulo, Tomazete Júnior, o Alcides Tomazete Júnior, ele leu o livro e disse, rapaz, publica esse livro, que é o que está faltando na literatura brasileira. E está aí, né, 23 edições de um livro teórico, já a 23ª edição já está no prelo. E então, essa contribuição eu já dei. Agora, estou terminando o Plano da Eficácia 2, que é a segunda parte do Plano da Eficácia. E eu trago umas novidades que ninguém nunca ouviu falar no mundo. É uma teoria completamente nova e uma feição nova do direito. O direito como tendo dupla face. A todo direito, quem tem um direito tem automaticamente, por ter esse direito, tem uma obrigação. Isso ninguém nunca disse. E eu estou demonstrando nesse meu livro agora, já escrevi um artigo para que a ideia, que eu fico falando nisso, e outro ouve, né? E aí, eu aí publiquei um artigo em que eu sumariei isso, mas no meu livro eu aprofundo essa doutrina. E essa daí, para mim, vai ser a maior contribuição que eu vou fazer, que eu vou dar ao direito e aos pósteros. Primeiro, que seja sério. Uma das coisas mais importantes para que uma pessoa ingresse na carreira jurídica e consiga êxito é que haja com seriedade. Depois, que seja competente. Competente, que eu quero dizer, é que saiba direito, saiba o que está fazendo. Quando não souber, diz, olha, eu vou estudar. Isso aí acontece, você não sabe tudo, você não é uma enciclopédia, né? E então, essas duas coisas, seriedade no trato dos assuntos e competência para executá-los, isso é o fundamental para que você tenha. Agora, ele também há uma dose também de sorte, viu? Porque há coisas que você não pensa nunca que pode acontecer e acontece. Muitas vezes você não consegue, é um camarada competente, é um cara sério, tudo, mas você não consegue deslanchar. Eu tive na minha vida
eu tive, como eu disse, Deus me deu, traçou um caminho para mim, e nesse caminho botou muita gente que me ajudou. Desembargadores, advogados, juízes, que me ajudavam assim. Me orientavam, me davam a biblioteca. Feito, então não deixei de trabalhar. Aí vai buscar minha biblioteca, Marco. Aí eu levava a biblioteca do cara. Isso eu fiz e muita gente me ajudou por isso. Na minha carreira, eu tive sempre alguém que me deu a mão. Então isso também é uma coisa que a gente precisa reconhecer, né? E não é somente você ter aquela sorte ou melhor, ter aquele caráter e aquela capacidade. Isso também ajuda muito. Mas sem sorte, sem caráter e sem capacidade, você não vai muito longe. No mínimo, você pode ter sucesso, isso não impede, mas as pessoas lhe tratam com desconfiança, se você não tem essas condições. Tudo. Se voltasse no tempo, primeiro eu escolhi a mesma mulher com quem eu casei, porque essa daí é a minha santa, né? Essa coisa é engraçada, eu estava um dia de tarde, numa bodega que tinha ali na ladeira dos Martírios. Estava lá com um amigo quando lá veio aquela menina de preto, de luto. Eu olhei assim, eu digo, rapaz, quem é aquela menina ali? Aí o cara disse, é a filha do Marcial Coelho. Eu digo, aquela dali eu vou casar com ela. E aí dei em cima, terminei casando com ela. Já isso foi em 1954. E até hoje, né? Nós vivemos as mil maravilhas. A gente nunca teve uma crise, nunca teve coisa nenhuma. E vive assim. Felizmente, às vezes eu me sento junto dela e ficamos os dois calados, né? Porque na pandemia, por exemplo, nem eu saía, nem ela saía. Não sabia de nada. A televisão que via era a mesma. O jornal que lia era o mesmo. Então estava tudo a mesma coisa. E ficava, às vezes, calados os dois. Aí eu digo, nós estamos aqui com o tio Totti e o Zé Maria de Mello. Esses dois eram primos. E o tio Totti passou mal, teve um infarto, não sei o quê. E o Zé Maria de Mello, todos os dias, às 5 horas da tarde, ia no hospital, sentava numa cadeira e dizia, Totti, eu vim aqui dar uma prosinha. Aí ficava um olhando para a cara do outro. Quando dava umas 6 horas, ele dizia, Totti, amanhã eu volto para te dar outra prosinha, viu? E ia embora. Às vezes acontece isso. Mas a minha mulher foi a primeira coisa que eu jamais abdicaria. Sempre foi o amor da minha vida. E tudo que eu fiz, eu acho que fiz bem. Bem no sentido de me satisfazer, né? Porque muitas vezes eu contrariei muita gente. Isso é verdade, não tem dúvida nenhuma. Quando tinha de contrariar, eu, infelizmente, contrariava. Mas sempre dando uma explicação, sempre dando um motivo. E que, geralmente, os meus motivos eram aceitos. Porque eu fazia com toda a boa fé do mundo, né? Jamais, como eu disse, eu jamais tive como lema, se não pudesse ajudar, não atrapalhava. Isso eu fiz durante todo o meu tempo em que eu estive na administração pública e ainda hoje na minha vida privada. Ajudo a quem que precisa e que eu possa ajudar. Atrapalhar, nunca. Foram 20 anos muito férteis, né? Esses 20 anos, praticamente eu estou desde 2005 ensinando gratuitamente. Isso já me dá uma satisfação enorme, né? Porque você, mas olha, isso é uma retribuição, não é? Eu não estou fazendo isso para me mostrar,
para ser agradável, para nada disso, para mostrar que eu sou isso, sou aquilo, não é nada disso. Eu estou fazendo uma retribuição ao meu público, ao meu governo, ao meu país, às minhas Alagoas, que eu amo demais. E nesses 20 anos eu fui muito, apesar da idade, isso já tem mais de 20 anos atrás, eram 67 anos de idade, mas eu fui produzi muito, né? Produzi muito, fiz muita coisa, escrevi muito e fico muito satisfeito com o que eu fiz durante esses últimos 20 anos de vida. Eu defini a minha história numa frase, eu faria isso numa palavra, que é amor. Com amor, você faz tudo na sua vida. Sem amor, você só amargura.